hoje, nós vamos pensar um pouco alguns aspectos da filosofia de Sócrates, da filosofia socrática. Lembrando que nas nossas aulas presenciais, nós já havíamos trabalhado um pouco os pré-socráticos, nós reunimos a grande corrente da filosofia pré-socrática em 2 aulas, nós fizemos isso de maneira presencial. Eu cheguei até a trabalhar com vocês algumas questões acerca do Enem, que foi cobrada a temática sobre os pré-socráticos. E aí, na nossa apostila, o próximo conteúdo que aparecia para a gente trabalhar era acerca da filosofia socrática, do pensamento de Sócrates, depois Platão e Aristóteles, os 3 clássicos aí da filosofia grega antiga. Aí eu fiz um percurso para a gente poder conversar hoje, estabeleci 4 objetivos básicos para a gente conversar nessa aula de hoje. Primeiro, a gente pensar um pouquinho, compreender um pouco acerca da figura de Sócrates para a construção do pensamento ocidental, Por que Sócrates é essa figura tão emblemática, é essa figura tão importante na história do pensamento, na história da filosofia? Depois a gente conversar um pouquinho a mudança de paradigma proposto por Sócrates, isto é, o que a filosofia de Sócrates traz como novidade, o que ela nos apresenta, o que aparece como novidade na filosofia de Sócrates. Depois a gente vai dar um percurso nos principais conceitos do pensamento socrático, a ética socrática, a maiêutica, a concepção de bem e virtude, os principais aspectos da filosofia de Sócrates e por que esses aspectos ainda nos são importantes para a gente dialogar, para a gente conversar, ou seja, por que Sócrates continua sendo esse nome extremamente importante na história do pensamento, esse nome extremamente importante na história da filosofia. Dá só um sinalzinho aí, vocês conseguem ver e ouvir bem a ideia que eu estou trazendo aqui? Sim. Oi? Sim. Sim. Dá para ver. Dá para ver tranquilo, o material está indo tranquilo, preparei para a exposição. Tranquilo. Essa é a ideia, esses objetivos, é esse percurso que a gente vai tentar trabalhar, que a gente vai tentar compreender hoje. Belezinha? Primeiro ponto, eu sempre oriento vocês nas nossas aulas de sala, nas nossas aulas presenciais, não sei se o professor Paulo está aí, Sandra, não sei, mas sempre que a gente vai trabalhar qualquer filósofo, qualquer pensador, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo e na história, situar esse pensador no seu tempo, no seu contexto histórico, para a gente poder entender melhor e com um pouco mais de segurança o pensamento do cara. Tranquilo, galera? Essa é a primeira dica. Vamos voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouquinho na história e tentar entender o contexto, tentar entender a época em que esse pensador viveu e quais eram os elementos que estavam ali postos em discussão, para depois a gente adentrar com uma relativa segurança no pensamento do cara, tranquilo? E aí, quando eu falo de Sócrates, eu tenho que retornar à Grécia, precisamente Atenas, fins do século IV e início do século V a.C. Então, é com esse contexto histórico que eu estou dialogando. Atenas, mais precisamente Atenas, finalzinho do século IV, início do século V a.C., que nós situamos o pensamento de Sócrates. Meninos, nesse contexto, Atenas era o centro da vida social, política e cultural do mundo antigo. Atenas, entre as colônias gregas do Mediterrâneo, ela se destacou de sobremaneira em relação às outras, porque nela se concentravam os grandes momentos da vida cultural, os grandes momentos da vida social e da vida política daquele contexto.
um desenvolvimento extraordinário das cidades, do comércio, das trocas comerciais, das artes, das técnicas militares. Vamos pensar nos dias de hoje Atenas como sendo uma grande metrópole, dessas grandes metrópoles que hoje nós temos no mundo. Havia ali uma efervescência cultural muito grande, uma intensa atividade comercial, obviamente guardando, né, as proporções da época, do tempo. Atenas está vivendo esse momento histórico de profunda transformação, de profunda evolução na cultura, no comércio, na vida cultural, política e social, como eu falei. Os historiadores, quando eles vão falar desse momento, né, do século finalzinho do quarto, início do quinto, eles vão situar um grande legislador grego, Péricles, né, depois de décadas de tirania, de governos tiranos. O Péricles, com algumas reformas que ele faz na cidade de Atenas, o Péricles ele lança Atenas para enveredar numa experiência que hoje nós chamamos de experiência de democracia. Atenas é uma das primeiras, arrisco dizer, a primeira experiência de democracia que nós tivemos no mundo antigo, né, conhecido. E essa experiência democrática ateniense, ela parte de dois pilares importantes, de dois pressupostos importantes, que era a liberdade de todos, a igualdade de todos, melhor dizendo, perante as leis. Eu coloquei todos aí entre aspas, porque quando a gente vai falar da democracia ateniense, ela é uma democracia altamente restritiva, né, porque ela, ao mesmo tempo que ela fala assim, todos têm direito à participação, esse todos, entre aspas, nós já sabemos que eram os atenienses, os homens atenienses maiores de 21 anos que tinham direito à participação. Mulheres, estrangeiros e escravos, eles ficavam de fora desse todos aí, eles não tinham direito à participação. Mas, de certa forma, Atenas ela introduz, ainda que de forma restrita, de forma seletiva, ela introduz o acesso à participação das pessoas nas decisões políticas. E nesse contexto de democracia, é muito evidente ali a ideia dos discursos. A democracia, ela vive da arte da argumentação, né? Ela vive da retórica, da argumentação, dos discursos, da persuasão. Então, os discursos na ágora, lembrando que a ágora é um espaço público onde esses homens livres, né, onde esses tidos como homens livres se reuniam para discutir, para debater acerca dos problemas da polis. A ágora era esse espaço do discurso, era o espaço da palavra. A democracia, dizia uma professora minha, é o governo da palavra, da arte de convencer pelo discurso, da arte de convencer pelo argumento. Então, na ágora, concentravam esses discursos e aqueles que tinham a melhor eloquência, que tinham a melhor dialética, que tinham a melhor retórica, de certa forma, convenciam. Mais para frente, a gente vai ver que Sócrates questiona um pouco essa prática, né? Na opinião dele, nem sempre o discurso que melhor convence é aquele que tem compromisso com a verdade, né? Pode ser apenas uma retórica falsa. A gente vai ver a grande briga do Sócrates com os sofistas, né? Inclusive, isso foi tema de Enem há uns anos atrás, eu trouxe até uma questãozinha no final da aula para a gente analisar isso. Então, pessoas, percebem, é com esse contexto, né, de início ali das discussões em torno da participação política, em torno do direito das pessoas de participarem das decisões políticas, é nesse contexto que nós inserimos, que nós situamos o pensamento de Sócrates, né, o pensamento socrático. O Sócrates, então, ele é considerado pelos seus biógrafos, pelos seus historiadores, como sendo um dos primeiros pensadores ocidentais, um dos maiores pensadores ocidentais, né, o divisor de água da filosofia ocidental, e considerado aí por muitos, Nietzsche, inclusive, faz essa crítica depois, mas ele não nega a importância de Sócrates, considerado por muitos aí como o pai da racionalidade ocidental.
O que eu estou chamando de racionalidade ocidental? Essa necessidade da argumentação, do discurso, da fala, de por meio do logos, quer dizer, por meio da palavra, por meio do debate, por meio da filosofia, a gente fundamentar opiniões, pontos de vista e etc. Então é com esse pensador que nós vamos dialogar, é a partir desse pensador que nós vamos conversar e que a gente vai tentar extrair, né, da filosofia de Sócrates os principais elementos para trabalhar nessa nossa conversa de hoje. Até aqui, tranquilo? Essa passagem aí pelo contexto histórico, pela época em que o pensador viveu, as questões que estavam em movimento ali naquele contexto, tranquilo até então? Tudo certo, prof. Então, vamos dar um passinho a mais aí, vamos avançar um pouquinho. Ok, falamos do século, finalzinho do quarto, início do quinto, onde Atenas passa por transformações culturais e políticas, consolida a sua experiência de democracia e a Ágora, né, como esse espaço público de debate, de discussão, desempenha um papel extremamente importante na vida do homem grego. Tranquilo? Então, esse contexto, é esse horizonte, é esse panorama que a gente vai fundamentar como solo de fundamento da nossa discussão. Nesse contexto, aparece na cidade de Atenas uma figura até meio caricata. Aristófanes, um comediante grego dessa época, né, um escritor aí da grande comédia As Nuvens, ele vai falar que Sócrates era uma figura bizarra, né, altamente caricata. A começar pela aparência física, segundo Aristófanes, tá, gente? Não é Aristóteles. Segundo Aristófanes, ele não tinha lá uma bela aparência, ele não era lá dos muito bonitos, nada. Era meio baixo, robusto, andava meio curvo, meio cambota, então era uma figura extremamente bizarra, segundo Aristóteles. Platão vai considerar um dos maiores sábios que Atenas pôde criar, né, que a história grega já viu. Então a gente tem várias interpretações acerca dessa figura. Mas o que nós sabemos é que Sócrates ele se desponta nesse contexto que eu estou falando aí dos grandes discursos na Ágora, dos grandes debates em público, das grandes discussões públicas, ele se desponta com uma maneira original de fazer filosofia. Tá, meninos? Talvez seja aí o fator preponderante, determinante, que alçou Sócrates, né, a um lugar que hoje ele ocupa na história. Ele não era um grande orador. Não era alguém que dominava a arte das discussões, a arte do debate. Sócrates não era essa figura. Então, quem era Sócrates? Quem era essa figura? Ele tinha uma originalidade, tinha um método original de fazer filosofia. Que método era esse? Eram os diálogos. A filosofia socrática, ela se caracterizava por essa arte que até então na Grécia era bastante nova, que era a arte dos diálogos. Enquanto nós tínhamos aí grandes oradores, grandes mestres da retórica, do discurso em público, né, do debate, Sócrates ele não era tanto assim. Ele se caracterizava pela arte do diálogo. A filosofia de Sócrates ela é baseada praticamente o tempo todo no diálogo, no discurso, na arte de dialogar, de questionar. Esse diálogo, nós damos um nome para ele, que é o nome que as questões de prova adoram cobrar, que é o nome de dialética socrática, ou método dialético. Atençãozinha a esse nome, né, dialética socrática ou método dialético. Isso nada mais é que o quê? Dizer o seguinte, olha, o diálogo ele é um método de filosofar. Né? O diálogo é um método de debate. O diálogo é um método de discussão. Né? Enquanto eu tenho, como eu já falei antes, dentro desse espaço público que é a Ágora, pessoas preparadas, treinadas para grandes discursos, para grandes atividades retóricas,
Sócrates ele simplesmente utiliza uma ferramenta que até então não se utilizava tanto, que era o diálogo. Então ele saía, dizem os seus biógrafos, perambulando pelas ruas de Atenas, andando de um canto para o outro, e nesse andar de um canto para o outro, ele interpolava os seus interlocutores com um diálogo. Ele geralmente provocava o interlocutor com algum tipo de pergunta. Por exemplo, o que é virtude? Ou virtude se ensina ou se aprende? Ou o que é ética? Ou qual o modelo justo de governo? Então, essas perguntas, que aparentemente são perguntas aleatórias, né, analisando grosso modo, mas essas perguntas elas tinham uma finalidade. Qual é a finalidade? Provocar no interlocutor um certo questionamento. Provocar no interlocutor determinadas indagações. Provocar no interlocutor determinadas perguntas. Logo, dentro disso que a gente está chamando de dialética socrática, ou método dialético, que nada mais é do que dizer o diálogo é um método, o Sócrates ele tinha pelo menos duas pretensões. Primeiro, levar as pessoas a pensar seus conceitos, suas virtudes e suas capacidades. Ou seja, quando eu questiono a alguém sobre alguma coisa, eu estou propondo que essa pessoa se pergunte, né, que essa pessoa se questione. Então, o diálogo socrático, o método dialético socrático, ele tinha essa finalidade, provocar nas pessoas questionamentos, fazer com que as pessoas repensassem, né, os seus pontos de vista, as suas discussões, etc. Segundo, era uma ferramenta para testar os limites do conhecimento das pessoas, fazendo-as concluir a própria ignorância. O diálogo socrático, então, ele tem essa finalidade. Olha, por meio do questionamento, por meio da pergunta, eu estou provocando no indivíduo que esse indivíduo se questione. E à medida que esse indivíduo vai se questionando, à medida que esse indivíduo vai se perguntando, ele chega a uma constatação óbvia. Caramba, eu sei pouca coisa, ou eu sei quase nada. Né? Daí, Sandrinha, a gente estava conversando agora há pouco, a velha pergunta, a velha afirmação, né? Só sei que nada sei, ela nasce daí. Né? Esse só sei que nada sei não é uma frase aleatória, colocada de qualquer jeito, não. Ela é uma frase que resultou desse raciocínio. Caramba, quando eu me pergunto, quando eu me questiono, eu vou aprofundando em determinadas áreas, quer seja da vida pessoal, quer seja da vida social, da política, etc., que eu não domino. E aí eu concluo a minha própria ignorância. Olha, eu não sei sobre isso. Eu preciso aprender mais sobre isso. Eu preciso investigar mais sobre isso. Eu preciso aprofundar mais sobre isso. Eu tinha um professor que brincava com isso, ele dizia assim, rasga, meu filho, rasga o véu, cavuca, vai mais fundo, porque a verdade está lá no fundo. Isso que te aparece é apenas uma ilusão. Isso que te aparece é apenas uma opinião. O método socrático, então, ele tem como finalidade, a partir disso que a gente está chamando de dialética, de questionamento, entrar no fundo das questões que naquele tempo eram questões possíveis de se pensar, como no nosso tempo hoje são possíveis de se pensar. Pensar política, pensar democracia, pensar modelo de sociedade, pensar ser humano, pensar autoconhecimento, o famoso oráculo de Delfos, inscrição famosa no templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Então, todas essas questões que são, de certa forma, profundas, que às vezes a gente só passa um olhar superficial sobre elas, a dialética socrática nos leva a aprofundar um pouco mais, nos leva a questionar um pouco mais. Meninos, um parêntese, muita atenção aqui. O Enem, às vezes, vai chamar de método dialético. Como no final vou mostrar a questão que caiu e usando essa terminologia, método dialético. Ou pode ser dialética socrática, ou pode ser simplesmente diálogo. Então fiquem atentos às nomenclaturas, porque às vezes as nomenclaturas podem ir mudando e a gente fala assim, caramba, eu não sei isso. Mas a gente sabe, a gente às vezes não sabe por esse nome.
Então, fiquem atentos. Dialética socrática ou método dialético é a mesma coisa. Quer dizer o quê? O diálogo, ele é usado como metodologia, ele é usado como ferramenta para fazer com que as pessoas se questionem, para fazer com que as pessoas questionem as suas verdades, para fazer com que as pessoas questionem as suas opiniões, os seus pontos de vista. E ao questionar isso que eu tenho como verdade radical e absoluta, nós vamos ampliando aí o nosso pensamento, a nossa reflexão. Tranquilo até aqui? Podemos avançar? Estão aí? Quem está aí? Ó, chegou o Bruno, o Heitor, bem-vindo, meninos. Pode Nós avançar. Já temos agora 17 pessoas, né, participando do nosso momento, tá? Vamos avançar então? Beleza. Posto isso, eu tenho que entender uma coisa que acho que ficou óbvio para vocês, que em Sócrates o diálogo é um método. Né? O diálogo é um método, o diálogo é uma ferramenta, como eu falei, só sintetizando. Primeiro, é um movimento pioneiro de valorização do ser humano, porque quando eu questiono o mundo, quando eu questiono as coisas, a primeira pessoa que eu coloco em questionamento sou eu mesmo, aquilo que eu acho de mim, aquilo que eu acho do mundo, aquilo que eu consigo visualizar, aquilo que eu consigo perceber. Né? O conhece-te a ti mesmo socrático é isso. É o homem se questionando, é o homem se perguntando por si mesmo. É a pergunta pelo autoconhecimento. A partir disso, nós vamos começando a desbravar alguns horizontes de compreensão de mundo, de compreensão da realidade. Tá? Então, o diálogo socrático, ele é um método. Isso tem que ficar claro para a gente. A dialética socrática, ela é uma metodologia, ela é uma ferramenta. Não é porque o cara, não tenho nada que fazer, também era um pouco disso, tá? Os filósofos eram ociosos, tanto que Nietzsche vai dizer que foi o ócio que produziu filosofia. Ou seja, a galera à toa, sem nada que fazer, conversando sobre um monte de coisas, produziu filosofia. Eu, esses dias em casa, de quarentena, aprendi muita coisa de informática. Eu tive que me virar, pesquisar, tive que me enveredar por esse horizonte que para mim era estranho. Aprendi muita coisa, aprendi tudo, nem a metade, mas aprendi muita coisa que eu não sabia. Então o ócio produziu filosofia, o ócio produziu pensamento. Como esses caras não tinham muito o que fazer, geralmente nessa época eles eram considerados, né, de uma condição econômica e intelectual um pouco mais avançada, eles ficavam pensando sobre essas coisas. A dialética socrática, ela é um método, tá? Não entenda simplesmente se o cara não tinha nada que fazer, vai inventar mais uma coisa. Ela era uma forma, um método, um caminho, uma ferramenta que o Sócrates usava para chegar até as pessoas e, a partir disso, fazer a sua filosofia. A dialética socrática ela é composta de dois momentos principais. Dois momentos principais. Vamos dar nome a esses momentos. O primeiro era a ironia. Sócrates, como eu falei no início da aula, era uma figura meio caricata, meio bizarra, meio jocosa, altamente irônico. Tá? Ele se passava por ignorante, para, grosso modo, usando uma expressão aí talvez não muito usual, mas ele ia comendo pelas beiradas, até chegar no cerne da questão. Isso a gente chama de ironia socrática. Imagina vocês, pensa comigo aqui, de repente, Rafael, você está conversando uma coisa muito séria com Alan. Para você, aquilo é muito sério, você está partilhando com seu colega uma coisa que você considera extremamente importante. De repente, chega Heitor e faz uma piada disso que para você é importante. Como é que você se sente? Conseguiu ouvir? Como é que você se sente? Constrangido, professor. Ótimo. Você não se sente confortável. A primeira coisa que aparece é um constrangimento. Caraca, que cara chato, né? Não estou falando com ele. A conversa não chegou até ele, ele entra na conversa. Era isso que o Sócrates fazia, basicamente.
Imaginem vocês nas ruas de Atenas, em qualquer lugar, alguém conversando sobre virtude. E de repente o Sócrates chega e faz uma piada sobre isso. Ele causa um certo constrangimento. Platão, num diálogo maravilhoso chamado Mênon, ele conta a seguinte história. Um belo dia, os caras estavam conversando sobre a virtude, né? No grego areté, virtude. E de repente o Sócrates aparece e alguém fala assim, lá vem aquele cara que é considerado o mais sábio de todos. Vamos fazer uma pegadinha para a gente ver se ele sabe mesmo. E aí alguém chega para Sócrates e fala assim, ei, Sócrates, chega aí. A gente está aqui conversando sobre virtude, a gente está batendo um bom papo aqui sobre virtude, só que nos apareceu uma dúvida. Tá, fala aí qual é a dúvida. Então, a gente chegou na seguinte pergunta. A virtude, nós aprendemos a virtude pelo conhecimento ou nós aprendemos a virtude pelo hábito? Olha a pergunta. Se eu estudar muito sobre virtude, conhecer muito sobre virtude, eu aprendo virtude ou eu só aprendo virtude se eu praticar a virtude? Aí diz Platão, está escrito lá no Mênon, né? Diz Platão que o Sócrates olhou, parou, pensou e falou assim, não sei responder, porque eu não sei o que é virtude. Quando vocês me ensinarem o que é virtude, eu vou tentar responder para vocês o que eu acho. Platão fala que nesse momento reinou um silêncio quase que sepulcral. Por quê? Os interlocutores também não sabiam o que era virtude. Eles não tinham pensado nisso. Qual é a moral dessa história? Eles estavam muito preocupados com questões subjacentes, aleatórias. E Sócrates fez a pergunta pela questão central. O que é virtude? Antes de saber se virtude pode ser ensinada ou não, eu tenho que saber o que é virtude. Então, Sócrates ele tinha essa ironia. Ele se passava como ignorante, olha aí, Sandra, de novo, sei que nada sei. Ele se passava como ignorante, mas essa ignorância ela tinha uma finalidade. Ela tinha uma finalidade. Qual a finalidade? Chegar nas questões centrais. Aí, jovem Rafael, você disse que causaria um constrangimento. Causaria um certo constrangimento. Era exatamente isso. A partir desse constrangimento, as pessoas começavam a se questionar, começavam a se perguntar. E a partir das perguntas, do questionamento, instaurava a segunda etapa da dialética socrática, que era a maiêutica. Olha o palavrão que a gente tem aí para brincar com ele. Instaurava o segundo momento da dialética socrática, que era a maiêutica. Pessoas maiêuticas na Grécia, no tempo de Sócrates, eram propriamente as mulheres que faziam partos. Eram as parteiras. Eram as parteiras. Professor, mas o que tem isso a ver com dialética? O que isso tem a ver com Sócrates? Pensa comigo assim. As parteiras, numa época em que a gente não tinha nenhum instrumento de trazer à luz as crianças, nós não tínhamos médicos obstetras, por exemplo, as parteiras davam à luz novas vidas, traziam à luz novas crianças, traziam pessoas à luz. Sócrates usou esse termo para dizer assim, olha, as maiêuticas trazem à luz novas vidas. A maiêutica, como método, traz à luz novas ideias. Então, o termo maiêutica, dentro da filosofia socrática, é literalmente traduzido por parto de ideias. E esse parto de ideias, ele só é possível através desse método que nós chamamos de dialética, desse método que nós chamamos como ferramenta principal para o questionamento. Ou seja, a dialética permite o questionamento, e o questionamento permite com que novas ideias venham à tona, com que novas ideias venham à luz. Tá, pessoas? Então, é isso que a gente está chamando de dialética. Dentro da filosofia socrática, ela se resume basicamente
nesses dois momentos, que é a ironia, onde literalmente eu debochava do sujeito, eu fingia ser ignorante, para a partir dessa pretensa ignorância, eu ir comendo pelas beiradas até chegar à questão que é central, até a partir desses questionamentos, desses debates, dessas discussões, eu chegar ao que a gente está chamando de maieute, que é o surgimento de novas ideias, o parto de ideias, literalmente o parto de ideias. Por meio desse recurso chamado de método dialético, eu tenho, então, duas coisas como consequência. Primeiro, levar o interlocutor à contradição. Se eu pergunto muito, se eu questiono muito, eu levo o interlocutor à contradição. Segundo, testar os limites do saber. Sócrates adorava fazer isso. Nenhum sábio sabe tudo. Nenhum sábio sabe tudo. Depois, concluir pela própria ignorância. O sei que nada sei, né, famoso aí dentro do pensamento socrático, dentro da filosofia socrática. Esse recurso de fazer filosofia, esse modo de fazer filosofia, né, que levava as pessoas a questionar, que levava as pessoas a refletir, não foi muito bem aceito no contexto social, cultural e político, né, que eu falei para vocês anteriormente. Então, a filosofia socrática ela passou a ser uma filosofia que era vista assim com um olhar não muito de aceitação. Ela não foi aceita. Literalmente, a ideia é essa, ela não foi aceita. Porque era uma filosofia que levava as pessoas ao questionamento, que levava as pessoas à pergunta, que levava as pessoas à interrogação. Primeiro, a interrogar a si mesmo, a própria condição. Depois, a interrogar os contextos, a interrogar as situações, interrogar as verdades pré-estabelecidas. A filosofia socrática, então, ela não foi muito bem-vinda, ela não foi muito bem vista nesse contexto. E Sócrates, ele passou a enfrentar alguns embates. O primeiro grande embate foi com os sofistas. Olha aqui um elemento novo que o Enem adora cobrar, né? Eu trouxe uma questãozinha no final para a gente pensar. O primeiro grande embate foi com os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram um grupo de filósofos, alguns consideram filósofos, né? Platão não consideraria mesmo, mas hoje o século XX considera os sofistas como filósofos, que eram mestres na arte da oratória e da retórica. Opa! Lembra que eu falei que a ágora grega era o lugar da retórica, o lugar da oratória, o lugar da arte de discursos lindos, maravilhosos? Beleza. Esses caras fizeram um maior sucesso. Brincadeira à parte, se nós estivéssemos falando de rede social, esses caras o que teria aí o maior número de seguidores, que teria o maior número de likes, porque eles fizeram sucesso. Porque os caras dominavam a oratória, dominavam a retórica. Então, se eu estou num lugar, se eu estou num contexto em que a retórica e a oratória faz um sucesso enorme, quem domina isso tem um poder muito grande. Brinca minha mãe assim que em terra de cego, quem tem um olho vira rei. Era basicamente isso. Se a democracia vive do discurso, se a democracia vive da retórica, quem domina as técnicas de retórica ganhavam grandes espaços e faziam grandes sucessos. Os sofistas eram esses caras que dominavam a técnica da retórica. Até aí, problema nenhum. Qual é o problema, então? O problema é que os sofistas eles treinavam os cidadãos de Atenas para as técnicas discursivas na ágora. Mas problema nenhum. Para Platão, sim. Para Sócrates, sim. Porque esse treinamento não era de graça. Esse treinamento ele era vendido. E aí Sócrates e Platão entendiam que o conhecimento tinha que ser difundido para esclarecer e não vendido para alguns para ser instrumento de dominação. Olha que interessante. Desde muito antigamente, a gente já tem pessoas querendo dominar os outros a partir de conhecimento. Então, os sofistas, eles passaram a ser uma espécie de pedra no sapato de Sócrates.
e vice-versa, Sócrates na dos sofistas. Primeiro porque o Sócrates está dizendo assim, olha, a gente tem que buscar verdades mais profundas, a gente tem que buscar verdades mais essenciais. E os sofistas vão dizer, a verdade é relativa. Verdade é o que cada um acha. Verdade é o ponto de vista. Verdade é a opinião. Verdade é a verossimilhança. Gente, verossimilhança é um termo que vai dizer assim, parece verdade, mas não é. Né? Lembra daquela brincadeira que a gente faz assim, as aparências enganam. Cuidado com as aparências. Isso parece, mas não é. Nem tudo que reluz é ouro. Isso são as verossimilhanças. Vamos pensar aí, hoje, nos nossos dias, a fake news como uma espécie de verossimilhança. Né? Os caras conseguem pegar, por exemplo, aí, uma logo oficial de um jornal, de uma grande revista, pega a logo, pega a data da publicação verdadeira e só mexe no conteúdo. A forma é totalmente verdadeira, o conteúdo que não é. E difunde isso e a gente compra e muitos de nós nos enganamos. Né? A gente corre um risco muito grande hoje de compartilhar fake news se a gente não for a fundo na fonte. Isso é uma espécie de verossimilhança. Ou seja, a forma é verdadeira, o conteúdo é falso. Mas aí a gente, se não olhar o conteúdo, olhar só a forma, a gente corre o erro. A gente incorre, melhor dizendo, nesse erro. Então, os sofistas faziam muito isso. Eles passavam coisas falsas, travestidas sobre as roupagens de maravilhosos discursos. Tem quando a gente fala assim, caramba, falou bonito. Não entendi nada, mas falou bonito. Esses eram sofistas. Falavam bonito. E esse falar bonito convencia as pessoas. Não necessariamente o discurso era verdadeiro, o conteúdo era bom. Não necessariamente o conteúdo do discurso era bom, mas o discurso passava como muito bom. Então Sócrates, ele abominava isso, ele detonava isso, porque o Sócrates está em busca da essência da verdade. Né? Da essência da verdade, não com esses discursos de roupagens maravilhosas. Então o primeiro grande embate de Sócrates foi com os sofistas, né, por essa postura dos sofistas em relação à verdade. Ou seja, a verdade é relativa. A gente chamou isso de relativismo. Né? Essa foi o primeiro grande embate. O segundo, com relação à postura cética dos sofistas. O ceticismo é uma corrente na filosofia inaugurada por um tal de Pirro de Elis, né, que viveu lá no século I, se não me engano, primeiro ou segundo, depois de Cristo. Né? E essa postura chamada ceticismo, ela vai dizer assim, olha, nós nunca vamos chegar a conhecimentos verdadeiros, então tudo é relativo. E o Sócrates está defendendo que existem conhecimentos que são verdadeiros, que são essenciais. Por exemplo, verdade. Por exemplo, justiça. Por exemplo, bem. Né? A essência do bem, a essência da verdade, a essência do ético, do justo. Os sofistas vão dizer assim, esses conhecimentos são relativos, isso é de cada um. Então, Sócrates, ele entendiam que os sofistas não tinham compromisso com a verdade, nem com a construção de uma polis justa. Eles tinham apenas compromisso consigo mesmos, com os seus próprios bolsos, com os seus próprios interesses. O século XX, né, revisitou a sofística e fez uma leitura diferente disso. Entendi que os sofistas foram importantes para a filosofia. Mas nesse contexto aqui do século V, pessoas, os sofistas eles foram altamente criticados pela filosofia socrática. Então esse grande embate do Sócrates com a filosofia sofística, né, ou com os sofistas, levou a outro embate, né, que é um embate com os grandes de Atenas. A filosofia de Sócrates, né, as ideias de Sócrates, como eu falei, não foram muito bem-vindas, muito bem recebidas pela sociedade ateniense da época, e o nosso filósofo ele foi acusado por um cara chamado Ânito o termo, a pronúncia correta. Esse cara era um cara da alta, né? E entendia que esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento que levava as pessoas a questionar, né, esse tipo de pensamento, ele provocava, de certa forma, mexia, de certa forma, em interesses políticos dominantes. Então, esse cara, ele formulou formalmente uma denúncia contra Sócrates. Sócrates foi preso e sentenciado à morte por 3 condenações, né, por 3 sentenças.
corromper a juventude, não reconhecer os deuses do Estado e introduzir crenças estranhas na sociedade ateniense. Essas três foram as principais acusações aí de Sócrates. Sócrates, então, ele foi condenado à morte, ele teve a sua morte sentenciada, a sua condenação sentenciada. O Jacques David, um exímio pintor do neoclassicismo francês, né, ele constrói essa obra chamada A Morte de Sócrates, onde aparece aí no centro, acho que dá para vocês visualizarem muito bem, o nosso filósofo, né, com o dedo em riste, ou seja, fazendo a defesa das suas convicções, e no polo oposto, trajado de vermelho, o carrasco lhe entregando uma taça, né, nessa taça, diz a história, que continha cicuta, que era um veneno avermelhado, próximo do que a gente conhece hoje como vinho, né, ele tinha uma coloração meio avermelhada, e a condenação de morte de Sócrates foi isso aí, por conta da sentença de corromper a juventude, questionar os deuses do Estado e introduzir crenças estranhas na sociedade, na cultura ateniense. O Platão depois, pessoas, ele faz uma leitura desse carrasco, percebe que o carrasco está com o olho virado, ou seja, o Platão depois ele pega isso e faz um questionamento, dizendo assim, ele, de certa forma, ele está com vergonha do que está sendo feito, né? Ele se envergonha do que está sendo proposto ali, do que está sendo feito. E Platão ele faz uma crítica ferrenha à democracia ateniense. Segundo ele, a Atenas democrática teria matado o maior e mais completo de seus sábios de todos os tempos, né? Então, essa figura que a gente está pensando sobre ela foi um divisor de águas na história da filosofia, justamente por inaugurar esse método novo que a gente chama de dialética, né? E a partir desse método levar as pessoas, de certa forma, a questionar, a se perguntar, a problematizar sobre a sua realidade. Agradeço imensamente aí a participação, né, de vocês na exposição desse conteúdo, dessas lâminas que eu tinha preparado para a gente conversar. E a partir de agora eu fico aberto aí para perguntas, questionamento, dúvidas, se quiser colaborar de certa forma. E depois, se vocês me derem licença, um tempinho a mais, eu vou resolver 2 questões do Enem sobre esse assunto. Eu não, né? Nós vamos resolver 2 questões do Enem sobre esse assunto. Beleza? Muitíssimo obrigado.